Eu sou a professora Lourdes, eu sou coordenadora aqui na FAC do curso de Ciências Contábeis. Trabalho na área há 46 anos, sendo 31 anos no mundo corporativo, 15 anos na docência. Eu sou mestre em Ciências Contábeis, Matemática, contadora, sou conteudista, palestrantes e professora do EAD e do presencial. Tá? E nós estamos aqui com a professora Isabela, ela é advogada, é CEO da empresa Goulart Legalização Societária, então ela tem tudo a ver aí com o tema que nós vamos falar hoje e tem uma experiência aí de 15 anos em hold patrimonial. Vamos começar, professora Isabela? Com certeza, é um prazer estar aqui junto com a FAC, com a professora Lourdes, com essa exímia experiência, tanto como professora, como mercado expansivo da área de contabilidade. Então, eu desejo aqui poder transparecer o meu conhecimento para quem está assistindo, interagindo aqui ao canal da FAC, em parceria com o Unisescom São Paulo. Então, eu quero agradecer essa oportunidade para compartilhar esse conhecimento. Muito obrigada por estar aqui, professor. Então vamos iniciar falando um pouquinho aí, uma breve explicação sobre contabilidade fiscal, societária, gerencial, a diferença entre elas. Vamos lá? Com certeza. A contabilidade societária, ela vem com ênfase no registro e na apresentação da situação financeira da empresa. Então, por uma visão externa envolvendo, chama assim de stakeholders, que são as partes interessadas para entender como está a saúde financeira da empresa, justamente para tomadas de decisão. Então, a contabilidade societária, ela vem com essa ênfase. A contabilidade fiscal são os cumprimentos das obrigações tributárias, fiscais, de acordo com a legislação. Então, nós temos que estar o tempo inteiro regulamentados junto ao fisco para a entrega dessas obrigações, apuração dos impostos. E a contabilidade gerencial, professora Lourdes, ela entra com a ênfase da gestão interna da empresa. Então, análise de custos, orçamentos, para poder ter o quê? Uma melhor performance ao longo do caminho, para que tenha maior produtividade e lucratividade naquela empresa. Então, basicamente, as diferenciações são essas. E quanto à contabilidade fiscal, por exemplo, por que ela é tão importante na empresa? A empresa ela pode ter prejuízo se ela não tiver um rigor no controle da contabilidade fiscal, na área fiscal, na verdade, na empresa? Com certeza, a contabilidade fiscal ela entra justamente com o planejamento tributário. Então, ela entra com essa performance de entendimento das contas, da análise financeira dos relatórios, para trazer o cumprimento da obrigação tributária junto ao fisco. Então, ela tem uma grande importância dentro desse cenário empresarial. E a societária, por exemplo, hoje é muito comum, né, as empresas fazerem combinações de negócios, globalização, né? Fala um pouquinho de cada uma, assim, até com um pouco mais de detalhes, porque essa é uma parte bem importante na contabilidade societária e que os alunos têm bastante dúvidas, né? E são cobrados por isso, né? Por esse conceito, né? Das diferentes combinações de negócios que tem dentro da contabilidade societária. Claro. Então, a contabilidade societária, ela vem justamente, como eu falei, como um meio de apresentação da situação financeira e registro. Então, dado a esse cenário dessa informação contábil, financeira, eu tenho o quê? Tomadas de decisões que podem ser internas entre os sócios e externas, que é o que eu mencionei dos stakeholders, que as partes interessadas externas, para adquirirem essas empresas. Então, em um cenário de fusão, um cenário de cisão, de incorporação. Então, trazendo a distinção disso, a fusão, vamos colocar aqui um exemplo simplório para todo mundo entender. Digamos que eu tenho um bolo e esse bolo ele tem camadas. Então, essa união de camadas é uma fusão. Então, o meu ativo e o meu passivo, ele é desconstituído e passa a ser para a nova empresa, para essa nova entidade. Agora, num cenário de cisão, digamos nesse mesmo exemplo simplório, eu tenho um bolo que ele é fatiado, então ele pode ser fatiado em partes que podem ser passadas para outras empresas existentes ou para novas empresas. Esse bolo fatiado, eu posso distribuir ele na sua totalidade ou só em partes.
né? E agora o cenário da incorporação é quando eu tenho a aquisição de uma nova empresa. Então, eu já tenho uma empresa que é incorporada e eu adquiro uma nova que é incorporadora. Então, a incorporada deixa de existir e o ativo e o passivo dela, ela vai transportar para a incorporadora. Então, nesse cenário de contabilidade societária, eu preciso ter uma transparência, uma credibilidade e uma conformidade legal para conseguir ter essa tomada de decisão. Se dentre essas circunstâncias, essas opções de fusão, cisão, incorporação, qual o caminho que vai ser melhor para o empresário, o futuro empresário que está adquirindo essa parte do bolo, como eu mencionei nesse exemplo simplório, por exemplo. Professora, você falou sobre aquisição, sobre combinações de negócios. E se eu não quiser comprar, fazer uma aquisição de 100% da empresa, se eu quiser comprar um percentual menor do que 100%, por exemplo, 10%, 30%, 80%. Como funciona essa parte? Você pode fazer aquisição desse percentual que diz respeito ao seu interesse, investimento, mas aí a equivalência patrimonial, a apuração de haveres será correspondente a essa participação que você possui na parte societária da empresa. Então, se for 80%, lucros e prejuízos que dizem respeito a 80%. 10%, a mesma coisa. O que eu acho muito legal nesse cenário empresarial da contabilidade societária, por exemplo, é a necessidade de explanar o balanço patrimonial, né? Então, fim do exercício, eu tenho balanço patrimonial, que eu tenho que averiguar o que se tornou lucro, prejuízo, se tem alguma reserva de lucro que eu posso utilizar, inclusive, como aumento de capital social. E essas contas que foram averiguadas entre os sócios servirão como uma tomada de decisão. Em que momento isso? Eu falo no momento que é dado no artigo 1078 do Código Civil, em que se aprovam as contas daquela empresa. Então, as sociedades limitadas e também as sociedades anônimas, elas devem aprovar suas contas e trazer esse documento, que é uma ata de aprovação de contas, a registro, que seja na junta comercial, que seja no cartório, justamente para trazer uma transparência, uma credibilidade e uma conformidade legal do que foi aprovado, do que foi decidido entre os sócios. Isso, até porque, né, qualquer tipo, a distribuição do lucro, ela está diretamente envolvida para o sócio. Então, eles podem fazer uma assembleia para poder decidir, né, o que vão fazer com o lucro. Vão distribuir dividendos, vão constituir reserva, quanto de dividendos será distribuído. Exatamente. Porque se não tiver no estatuto quanto dividendos serão distribuídos, automaticamente 50%, né, professora? Exatamente. Então, se não tiver distribuído para os sócios, né? E se não tiver essa classificação clara, então vai ser de acordo com a proporção do que ele participa na sociedade. Ou ele pode usar, né, uma ata em que ele delibera essa distribuição desproporcional. Também é passível de fazer isso. Mas lembrando que precisa estar o quê? Em consonância com a contabilidade. Não adianta na prática eu distribuir desproporcionalmente e na contabilidade não ter essa questão financeira evidenciada. Você já experienciou algum fato que te chamou a atenção? Pode compartilhar com a gente? Claro. Nesse cenário de contabilidade fiscal, nós sabemos que tem um cumprimento das obrigações tributárias que são voltadas a exigências da legislação tributária. Então, a vantagem de você ter a contabilidade fiscal é justamente um planejamento financeiro e você consegue identificar incentivos fiscais. Então, às vezes, tem um cenário empresarial que você consegue adquirir um pedido de isenção de uma taxa, um processo administrativo de isenção de algum imposto, uma imunidade. Então, por exemplo, hoje nós estamos nesse ambiente muito tecnológico com os infoprodutores, e se esses infoprodutores, por exemplo, materializam a obra dele em um e-book, que é um livro, considerado um livro, né, existem imunidades por detrás desse cenário. Então, a contabilidade fiscal, ela entra
com essa ênfase desse planejamento, dessa avaliação para pleitear esse benefício ao cliente. Então, a contabilidade gerencial, por exemplo, ela já entra com uma administração interna, de eu verificar ali a análise de custos, orçamentos, para progredir na produção, na lucratividade da empresa. E a contabilidade societária, eu falo com muito amor e paixão pela área, que ela vem justamente para enfatizar esse registro e essa situação financeira para uma tomada de decisão, né? Então, trazendo aí um caso prático dos infoprodutores, em que o infoprodutor, né, um cliente do escritório, ele veio com um regime de tributação e foi entendido que esse regime no Simples Nacional não era vantajoso para ele. Então foi discriminado a alteração disso para lucro presumido, inclusive entendendo que além dele fazer a criação do conteúdo e a divulgação disso na internet, ele materializava esse conteúdo em um e-book, trazendo uma imunidade voltada à Constituição Federal de benefício aos livros, que mesmo sendo digitais, eles são amparados nisso, na imunidade do ICMS. Que foi um cliente que procurou justamente para que ele estava corresponsável por uma dívida na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e ele não entendia de onde vinha essa dívida. Então, fazendo a verificação societária, a participação que ele detinha em outros cenários empresariais, foi possível identificar que uma empresa que ele achava que tinha saído, ele não tinha saído. Então, ele assinou uma ata e foi levado a registro uma outra ata. E com isso ele estava corresponsável na procuradoria. Então, essa corresponsabilidade faz com que essa pessoa tenha os bloqueios de bens, penhoras, bloqueio da conta corrente e penhoras de bens. Então, ele não conseguia, por exemplo, vender o imóvel dele por essa implicância que tinha relacionado ao CPF dele. Então, a partir do momento que foi averiguado isso na contabilidade societária de registros e na contabilidade fiscal dele, no quesito de vínculo com outros órgãos e essa dívida que estava prescrita em dívida ativa, foi possível traçar um trabalho de renúncia dessa empresa e aí registrada essa renúncia em que ele notificou a saída dele, a dívida ela saiu do CPF, então ele não foi mais corresponsável dessa dívida e conseguiu ter a liquidez ali do que ele precisava para gerir os negócios, os futuros negócios e a compra e a venda do imóvel em questão. Então é um caso que eu sempre compartilho, porque dentro do cenário empresarial, a transparência ela gera o quê? Credibilidade. Se eu não tenho essa transparência, eu não tenho a credibilidade. Então, na época, agiram, obviamente, que nós chamamos de má-fé, em que deram um documento, não foi levado a registro, e o outro, que ele permanecia, deu continuidade à sociedade. É esse cenário que impactou na vida pessoal dele. Porque às vezes a pessoa que está abrindo a empresa, o sócio, ele não fica tão atento também à forma que ele está sendo, que está abrindo a empresa. Se é uma limitada, se é uma ME, nem sempre, porque ele não tem esse conhecimento. Esse conhecimento cabe ao jurídico, ao contador, fazer as explicações para ele ser claro, conforme você falou, ter clareza na hora desde a hora de abrir a empresa, que já começa inclusive até o planejamento tributário. Exatamente. Porque dependendo da modalidade que ele abre a empresa, ele não pode escolher a forma tributária, se é presumido, se é simples nacional, dependendo do segmento que ele atua. Então, se ele tiver oportunidades de trabalhar com mais segmentos, né, ele consegue ter aí uma opção de escolher qual a melhor forma, conforme você falou, né? Pelo presumido, ele ia pagar mais, porque se ele tiver um faturamento alto no simples, o presumido, ele é mais vantajoso para ele. É isso, exatamente. Nesse cenário, o Simples Nacional, pela estimativa de faturamento, não seria vantajoso. Então, ele teria que já iniciar a vida dele como empreendedor no lucro presumido. Então, assim, o empresário que está começando, ele não tem essa ideia. Por isso que eu falo que é um casamento para a vida inteira, contador e advogado. Então, são nichos que nós dependemos exclusivamente a
vida inteira. Então, para eu abrir um negócio, eu preciso entender se esse tipo jurídico ele é de responsabilidade limitada ou ilimitada. Até que ponto ônus e bônus entre pessoa física e pessoa jurídica estarão se correlacionando. Então, quais são os meus investimentos, o meu patrimônio? Será que eu vou colocar isso em xeque na minha vida pessoal e profissional a ponto de perder em determinado momento? Então, a contabilidade em si, ela vem trazendo essa análise minuciosa, né, da vida financeira da pessoa jurídica, para poder ter exatidão de você ter uma melhor performance. Porque não adianta eu abrir a empresa achando que eu vou pagar o menos imposto, então eu vou selecionar esse. E ao longo disso, num planejamento, verificar que não era essa a vantagem, né, dada inicialmente. Então, por isso a importância de fazer, voltada à contabilidade societária e fiscal, esse acompanhamento, esse estudo para um melhor planejamento, um melhor rendimento da vida, da saúde financeira do negócio da empresa. E é por isso que no Brasil existem tantas empresas que estão encerrando os seus negócios, né, em curto espaço de tempo, justamente por falta desse acompanhamento. Então, professora Lourdes, até desejo compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal de incentivo para os alunos também, em que nesse cenário de contabilidade eu iniciei com 18 anos e assim, era um escritório familiar e eu brinco que eu era severina, eu fazia de tudo um pouco. E aí foi me aguçando a curiosidade dentro da área e foi aí que me despertou interesse. Eu ingressei para estudar a respeito e como não tinha muitos recursos na época, eu aproveitava os recursos que eram disponíveis na época no mercado. Então, palestras no Sescom São Paulo, tinha a oportunidade de doar um livro, você assistia uma palestra, você tinha essa interação de conhecimento. E hoje, com a parte tecnológica, nós temos muitas informações que são de fáceis acesso, né, para todos. Então, eu digo assim, aproveitar os recursos que possuímos, principalmente nessa parte tecnológica disponível que a FAC vem trazendo, que são conteúdos assim de extrema relevância e importância, com fonte segura, porque a internet está aí para todo mundo, é terra de ninguém, né? Nós brincamos. Mas é importante vocês terem esse acompanhamento de uma fonte segura. E assim como na minha época eu tive essa oportunidade, aproveitei as oportunidades, eu quero dizer que nós precisamos fazer essas oportunidades e aproveitar esses recursos a nosso favor. E hoje eu não me arrependo de nada do que eu tracei nesse caminho. E essa é a minha mensagem de incentivo para não desistirem da área do conhecimento, buscarem outras fontes que sejam seguras dentro da FAC, do Unisescom também, que é um grande parceiro, que a vantagem, com certeza, o sacrifício vai valer a pena. Então, professora, agradeço muito aí a sua presença aqui, né? Obrigada por compartilhar aí todas as suas experiências, né? E agradeço a você também que nos acompanhou aqui nesse podcast. E até o nosso próximo podcast. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a professora. Muito obrigada, professora Lourdes.